Sejam bem-vindos a mais uma edição do Vai Ter Copa, o podcast que é um intensivão para você que quer saber tudo sobre as 48 seleções que vão disputar o Mundial. Eu sou o Pedro Paulo Lima e já deixo aqui o seu pedido para nos seguir em todas as redes sociais, Vai Ter Copa Podcast, no Instagram, no TikTok e também nos siga na sua plataforma de podcast favorita, deixe a sua avaliação e se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa o gostei no vídeo, essas coisas todas. Hoje nós falaremos sobre uma seleção tradicional do futebol sul-americano, apesar de que eles não disputam a Copa do Mundo há muito tempo. São 16 anos desde a última participação, mas essa participação também foi a sua melhor na história quando eles conseguiram chegar até as quartas de final. Eles tiveram um ciclo muito irregular, para falar a verdade, eles começaram muito mal a primeira metade até a Copa América, mas depois do torneio chegou uma figura que mudou tudo. O técnico Gustavo Alfaro pegou a seleção e mudou de patamar, e com apenas uma derrota nas eliminatórias, que foi para o Brasil em Itaquera, e é sempre bom lembrar que eu estava lá, eles conseguiram a grande e tão sonhada classificação para a Copa do Mundo. Então se preparem, porque hoje nós falaremos desta seleção que é muito conhecida pelos brasileiros. Porque na Copa do Mundo vai ter Paraguai. E para falar da seleção do Paraguai, trouxemos aqui ele que é especialista não só em Paraguai, mas em futebol sul-americano como um todo, diretamente do canal Sudaca Brasil, para você que quer acompanhar não só as seleções, mas o futebol de clubes da América do Sul também. Bruno Garcês. Bruno, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e já deixa suas impressões iniciais sobre a seleção do Paraguai aí. Olá, Pedrão, e todo mundo tá escutando a gente aí, né, que tá vendo a gente aí da telinha. Bom, o Paraguai finalmente volta a uma Copa, né, acho que isso que é louvável nesse trabalho agora do Alfaro, né, e dessa, toda uma expectativa em cima da torcida paraguaia, né, da volta do Paraguai a uma Copa do Mundo. A última Copa do Mundo que ele esteve, que o Clube Guarani, a gente fala muito Guarani por causa da tribo indígena paraguaia, né? Mas a última vez que o quadro Guarani teve numa Copa do Mundo foi em 2010, foi a melhor participação do Paraguai, né? E ficou aquele docinho, né? Foi quando chegou às quartas de final, perdeu para a Espanha, campeã do mundo. Mas foi a melhor participação do Paraguai em Copa do Mundo. E depois fica esse tempo todo sem jogar uma Copa do Mundo. Inclusive, na Copa do Brasil, 2014, eles foram o último colocado nas eliminatórias, né, para a Copa do Mundo. E isso deixou o Paraguai devastado, né? Então isso que a volta para a Copa do Mundo é um feito enorme dessa geração de jogadores que é muito boa e principalmente está muito nas costas do técnico Gustavo Alfaro, o Dorival Júnior, Paraguai, o Dorival Júnior argentino, que parece muito, inclusive, que é o técnico do Paraguai hoje, e muito se deve a ele essa retomada, né, e a confiança mesmo do Paraguai para disputar uma Copa do Mundo, né. Inclusive, ele levou a melhor nos dois confrontos contra o Dorival Júnior brasileiro, né? Inclusive, você já citou aqui algo que você não sabe sobre a minha pessoa, é que eu sou ADM da página Mundinho Gustavo Alfaro BR. Eu falo do trabalho dele aqui desde que a gente começou o projeto. E citou a Copa de 2010, realmente foi muito memorável a campanha do Paraguai de Roque Santa Cruz e de Larissa Riquelme. Sempre bom lembrar daquela edição da Copa do Mundo. Chamou atenção, verdade. Foi um fato marcante da Copa. Mas vamos já entrar na formação e no estilo de jogo do Paraguai. É uma equipe que alterna de estilo dependendo do adversário. Eles alternam ali entre um 4-2-3-1 ou um 4-4-2. Mas a principal característica, a gente tá falando do Paraguai, é a defesa. Só que, diferente do tradicional, a equipe do Alfaro, em vez deles só se retrancarem, eles tentam induzir o erro do adversário e roubar a bola ainda no campo de ataque para sair em velocidade. A gente sempre pega uma escalação para ilustrar, e a gente pegou a escalação de quando eles venceram o Uruguai no Defensores del Chaco. Naquele jogo eles foram com Gatito Fernandes no gol,
Cáceres, Gustavo Gomes, Alderete e Júnior Alonso, Almiron, Andrés Cubas, Diego Gomes e Galarça, Inciso e Sanabria. Nessa escalação, eles estavam num 4-4-2. Isso. O que você tem a dizer sobre a maneira de atuar da seleção do Gustavo Alfaro? Você falou bem sobre o esquema do Alfaro. A gente conhece o Alfaro desde a época de Tigre, da época de Arsenal de Sarandi, da época do Equador, que ele deu um jeito nesse time do Equador, né? E assim, a defesa é o principal, né? A primeira coisa que ele faz no time, na seleção, primeiro dar confiança para esses caras, né? Esse time precisava, o time estava perdendo jogos importantíssimos, e já no primeiro jogo ele empata 0-0 com o Uruguai, lá no Estádio Centenário. Isso já mostrou, você dava para ver na cara dos jogadores como o time estava muito mais aplicado nessa marcação, no fechar os espaços. O Alfaro deixa bem claro isso, né? Tipo, ele fala em todas as coletivas lá que o importante é os espaços, controlar os espaços. Muito mais que controlar a bola, é controlar os espaços. Então, para isso, ele faz um posicionamento muito compacto, e por isso que o 4-4-2 e o 4-2-3-1, que tem um equilíbrio maior, você pode ter um contra-ataque melhor, mas nos dois você tem times compactos, né? Então, como tá bem nesse esquema do jogo contra o Uruguai, ele esticou o Almiron de um lado e o Diego Gomes, né, que para mim é as grandes figuras desse time do Paraguai, e importantíssimo para mudar o esquema ou não, né? Em alguns momentos o Paraguai até jogou com 3 volantes, mas o Diego Gomes com muita liberdade para chegar na frente, sendo até um 10, né? Mas ele não abre mão dos jogadores que jogam mais pelos lados, que pode ser o Inciso, pode ser o Almiron, pode ser o Ramon Sosa do Paraguai, do Palmeiras, desculpa. Então ele utiliza os jogadores abertos, mas que tem que fechar e compactar, né? Então são linhas, a defesa é a grande arma do Alfaro. Tanto é que nos primeiros jogos do Alfaro, nas eliminatórias, né, dos primeiros 7 jogos, ele não perdeu nenhum e tomou apenas 6 gols, né? Quer dizer, mostrou que ele falou assim: eu vou arrumar a defesa, depois eu vou tentar dar mais confiança para esses caras na frente. Então, é o famoso cortar, correr, né? O famoso vamos marcar bem, marcar uma marcação intensa no meio de campo. Quando chega numa certa zona do campo, a zona 2, reforça a marcação. Então o time, como é compacto, ele pressiona um pouquinho mais o adversário para induzir ele mesmo ao erro, como você citou, induzir ao erro e você sair rápido no contra-ataque. Aí ele precisa desses caras rápidos como o Inciso, o Ramon Sosa, o próprio Almiron, que já está um pouquinho mais velhinho que os outros, mas ainda tem condições, né? Mas esse jogador, o Diego Gomes, é um dos jogadores mais importantes nesse esquema para ser o elemento surpresa, para ligar o contra-ataque, para ter um time mais vertical. Então por isso que o Paraguai, esse time aí, é mais ou menos esse aí que você está colocando, mas troca 1 ou 2 peças, mas o importante é ter esse esquema muito bem ensaiado pelo grupo de jogadores, né? Então acho que o Paraguai, essa deve ser a atuada do Paraguai, inclusive na Copa do Mundo mesmo. Acho que não deve modificar muito disso, não. Falando do ciclo como um todo, a gente, mais uma vez voltando a ressaltar o trabalho dele, a gente volta... Dá pra dividir muito o trabalho do Paraguai até a Copa América e depois da Copa América com a chegada do Alfaro. Tanto que eu imagino que quem acompanha, pelo menos, ou só a seleção brasileira ou acompanha mais casualmente o futebol de seleções, deve ter tomado um susto, porque na Copa América o Brasil pega um Paraguai muito fraco, e foi um jogo que, mesmo a seleção do Dorival tendo diversos problemas, conseguiu golear foi 4-1 ou foi 4-0? 4-1, eu acho, né? 4-1. Goleou o Paraguai por 4-1 e pouco tempo depois, ainda em 2024, o Brasil enfrenta o Paraguai nas eliminatórias e perde. E claramente já não era mais o mesmo time. Já era uma outra pegada. O trabalho do Alfaro deu resultado muito rápido. E Sim. Você citou o trabalho dele por clubes. O trabalho que ele fez no Equador, na Costa Rica, que na Copa América empatou com a seleção brasileira, e agora no Paraguai, é algo que tem que ser destacado. Como eu falei, é um time que busca recuperar a bola ainda no campo de ataque. Nas eliminatórias, eles tiveram uma média de 46 bolas recuperadas e 19 desarmes por partida, o que não é qualquer coisa, e a gente tem que citar, eles venceram Brasil, Argentina e Uruguai. Eles ganharam dos 3 principais times do continente.
Ô Pedro, a grande chave, a mudança de chave, igual eu falei, o jogo que eu já percebi uma mudança de comportamento e de marcação foi já no jogo contra o Uruguai. Na estreia das eliminatórias com o Alfaro, no primeiro jogo você já percebia, foi 0-0, o jogo foi bem, muito marcado por fechar os espaços, os dois não tinham muito espaço para jogar, o Uruguai tinha muita dificuldade de criar, jogando em casa, e o Paraguai se fechou. Até alguns lances de contra-ataque, né, mais uma jogada individual, mas foi muito ali. A virada de chave em que o grupo compra a ideia do Alfaro e que fala, sim, essa ideia vai dar certo, foi no jogo contra o Brasil, em que o Paraguai se fecha muito bem, fecha bem os espaços, e num lance individual do Diego Gomes, que pra mim, eu gosto de falar, é um dos grandes jogadores desse time, ele vai lá e faz o gol da vitória. E sai 1-0 ali. Dali pra frente, isso acontece muito no futebol, você tá cansado de ver em outras seleções, em clubes. Quando o grupo compra a ideia e o grupo percebe que isso funciona, está funcionando, nós ganhamos do Brasil, nós jogamos bem com o Uruguai, eles batem a Argentina, depois eles batem o próprio Uruguai, né, no jogo de volta. Assim, quer dizer, eles foram uma sequência muito, que encerra justamente contra o Brasil, que o Brasil precisava ganhar loucamente aqui, pelas eliminatórias, ganhando 1-0, gol do Vini Júnior, mas ali o Paraguai teve 7 jogos sem perder, quer dizer, mostrou que o grupo comprou a ideia do Alfaro, né? Comprou a ideia de que vamos defender bem, fechar os espaços como ele gosta, e tentar na jogada individual, e dar muita confiança para esses caras. Isso é notável, como os jogadores falam, já vi entrevista do Galarça, que de vira e mexe está como titular, o Andrés Cubas, que é um argentino naturalizado paraguaio, o próprio Diego Gomes, faz que a confiança que ele tem, que o grupo tem no Alfaro e nesse esquema, funcionou e está dando certo. Então o grupo tá feliz com as ideias. Eu acho um pouco pobre, nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos fracos, né? Mas esse esquema até agora tem funcionado bem com esse grupo de jogadores. E tem uma geração boa. Eu sempre falei isso, no início da eliminatória, eu já fiz vídeo falando, gente, o Paraguai é um desperdício, porque eu vou ter que falar de ciclos, né? O ciclo anterior, iniciou esse ciclo de Copa do Mundo com o Schelotto. E já vinha um desgaste, né? O próprio esquema do Schelotto já não convencia mais, ele queria muita posse de bola. E a maioria dos jogadores do Paraguai já é uma tradição de ter um jogo mais vertical, né? E não funcionou. O Schelotto tentou, insistiu, não deu certo, trouxeram o Garneiro. O Garneiro é um cara com muito sucesso no futebol paraguaio, treinou Olímpia, Libertad, Guarani, foi campeão em quase todos, acho que teve 7 títulos já paraguaios, se não estiver enganado, mas ele conhece muito bem o futebol paraguaio, mas não funcionou também, porque o esquema que ele queria implantar era mais de toque de bola, usar mais os corredores, ter mais volume de jogo, né, que esse grupo não entendeu muito, e tanto é que por isso foi um fracasso na Copa América, como você lembrou, perdeu os 3 jogos, perdeu de 4-1 pro Brasil e perdeu justamente para Costa Rica 2-1 do Dorival, do Alfaro, que estava treinando a Costa Rica, perdeu por 2-1, foi até ali um encontro ali com o futuro técnico, né? Mas o Paraguai chegou totalmente abatido pós-Copa América, né? E aí ele chega e já modifica, já no jogo contra o Uruguai você já percebia que o grupo já tinha uma pegada diferente. E no jogo do Brasil, ali foi a virada de chave, como eu falei, ali o grupo foi assim, pum, deu certo. Então é esse esquema que vai dar certo com a gente. Então vamos comprar a ideia e vamos pra frente. E aí eles classificaram pra Copa do Mundo depois de mais de 15 anos. Sim, e eu só discordo de um ponto que você falou, que é do gol do Paraguai contra o Brasil ter sido uma jogada individual, porque pra mim aquela jogada foi muito bem treinada, porque naquele momento do trabalho do Dorival, o tempo todo na transição defensiva ficava aquele espaço na entrada da área, e é um cruzamento que a seleção brasileira vai inteira pra dentro da área defender, e a bola sobra sozinha com o Diego Gomes na entrada da área. Pra mim aquilo foi algo pensado, então o jogador ali para aquela sobra, e aí é o Paraguai. Aí mas é uma jogada do Diego Gomes. Se ele não tem essa habilidade, não importa se o esquema... A sobra tinha que ser do Paraguai. O Diego Gomes é esse cara fundamental para esse esquema. Não, o mérito de acertar aquele 3 dedos matando o Arsenal, o Arsenal, matando o Alisson Mas é uma jogada... Eu vou discordar de você. A jogada é do Diego Gomes. Se fosse o Andrés Cubas ali, acho que ele não seria o gol, entendeu? Sim, o Andrés Cubas chuta bem também. Da finalização. O Andrés Cubas também chuta, né? Sim, e você ressaltou das vitórias contra Brasil, Argentina e Uruguai, são 3 partidas que o Paraguai jogou melhor, não foram aqueles jogos que você não entende, que achou um gol no final, não, foram partidas que o Paraguai se defendeu muito bem,
o adversário teve dificuldade de criar, e quando eles tiveram a oportunidade, eles venceram a partida. Então vamos falar um pouco dos principais jogadores. Vamos começar pelo capitão da seleção. Vou pedir aqui encarecidamente pro nosso produtor não invadir o podcast para professar seu amor por Gustavo Gomes, tá? Eu vou pedir para ele segurar a onda aqui. Mas Gustavo Gomes tem 33 anos, zagueiro do Palmeiras, já tem 86 jogos pela seleção. Eu peguei alguns números dele no Brasileirão de 2025, que não foi a melhor temporada dele, mas ele tem 27 jogos, 2,7 bolas recuperadas por partidas, 60% dos duelos ganhos, 1,9 desarmes por jogo, 80% de precisão no passe, 38% de precisão na bola longa, 54 toques na bola por partida em média e 3 gols. O quanto o Gustavo Gomes representa para essa seleção do Paraguai? Não, demais, demais. A segurança, né? Se o Paraguai tinha, nos anos 90, né, com Gamarra, com Ayala, uma fortaleza, Chilaver, né, no gol, se tinha uma fortaleza na defesa, muito se devia ao Gamarra, né, como seu grande líder. Para mim, ele e o Chilaver eram fundamentais, eram os pilares da grande defesa do Paraguai, que quase elimina a França em 98. Esse Paraguai depende muito desse cara aí, muito dele e da dupla dele, o Alderete também. Nós vamos falar do Alderete, mas assim, o Gustavo Gomes é importantíssimo na liderança em campo, na liderança fora também. Às vezes subestima um pouco a força que esse cara tem dentro da seleção. Eu percebo pela imprensa paraguaia que às vezes eles poderiam falar mais do Gustavo Gomes. Na Argentina mesmo, Gustavo Gomes é idolatrado, né? As passagens que ele teve lá foram maravilhosas, né? E ele é idolatrado. Eu acho que ele deveria ser mais idolatrado ainda. Para mim, é a principal figura desse time, né? Junto com outros jogadores vão falar, mas para mim é a principal figura e fundamental. Se ele estiver bem, o time do Paraguai vai estar forte e preciso na marcação. Acho que ele orienta também os outros jogadores para essa marcação ser tão compacta e tão precisa no posicionamento, cara. Isso é impressionante como ele faz isso também no Palmeiras, né? Eu também concordo com você. Acho que até a temporada 2025 não foi tão boa como a 24 dele. Mas ele é um jogador acima da média. Para mim, é a principal figura dessa seleção. Eu brinquei até com a nossa produção, mas eu acho o Gustavo Gomes um zagueiraço, assim. Eu acho que ele é a definição, quando a gente fala do zagueiraço, é ele em todas as valências, assim. Ele é aquele cara que impõe muito respeito, é aquela figura de liderança que todo mundo respeita. O Gustavo Gomes, ele é um cara que ele é respeitado por todas as torcidas. Você falou da imprensa argentina ter essa visão dele. Aqui no Brasil, eu sinto também que ele é uma figura muito respeitada. Não só como zagueiro, mas como líder. E a gente vê a importância que ele tem pro Palmeiras, mesmo quando ele faz uma temporada abaixo da média, que foi o caso no ano passado. Uhum. E ele cessa a referência na seleção do Paraguai. Talvez o momento técnico do Alderete seja superior, mas ainda assim, a referência, o cara que todo mundo respeita, o capitão, é o Gustavo Gomes. Então é um nome fundamental para a seleção. Exatamente. Para mim, Gustavo Gomes é o pilar dessa defesa, e se ela é boa, é com ele, é por causa dele, tá? Igual eu falei, tinha um Gamarra, Chilaver e Ayala lá nos anos 90, aqui tem Gustavo Gomes e Alderete. Falta um goleiro aí. E a gente fala de... Eu já citei em alguns episódios, essa questão de identidade no futebol de seleções é muito presente, assim, você ter cada seleção tem uma identidade, tem um estilo de jogar muito característico. O Paraguai, se você pedir pra qualquer um falar 10 jogadores paraguaios de cabeça, vão ser 10 zagueiros, provavelmente. Então, é uma seleção de características defensivas, e tanto que eles jogam com zagueiros, muitas vezes, 2 zagueiros, mais 2 zagueiros na lateral, mais zagueiro de volante. E é uma fábrica de zagueiros, viu, Pedrão? É uma fábrica de criar zagueiros. Inclusive, vira e mexe, eu no canal Sudaca Brasil, eu aponto as grandes apostas do futebol sul-americano, né? E sempre tem que ter 2 paraguaios, né, em cada lista, ou 3, porque sempre surgem novos zagueiros, né? Surgiu agora o Maidana, que veio do Guarani, já teve Púrpura Duarte, cara, o Velasque tá jogando muito bem, não sei, quer dizer, é uma fábrica de zagueiros, e numa fábrica de zagueiros
você ter um destaque como o Gustavo Gomes é porque é acima da média. Eu te falo uma boa, a zaga reserva do Paraguai pode disputar por qualquer uma seleção aqui na Copa do Mundo, ser titular, inclusive. Quer dizer, eles têm uma fábrica de bons zagueiros há muito tempo, não é só agora não, né? Há muito tempo. E como você bem lembrou, a defesa, que a característica é bem típica desse futebol paraguaio, futebol guarani, raçudo, né? La garra guarani, como eles falam, e principalmente também das bolas aéreas, né? Isso aí é outra chave, outro ponto-chave também do futebol paraguaio, que o Alfaro também está trabalhando bastante nessa seleção. Sim, se for jogo aéreo também é outra característica que o Gustavo Gomes domina. A gente sabe o quanto ele faz gol jogando pelo Palmeiras. Mas falando em zagueiro paraguaio, vamos falar de Omar Alderete, de 29 anos, zagueiro do Sunderland. Ele já tem 33 jogos pela seleção. E pegando o desempenho dele na temporada 24-25, ainda pela La Liga, ele fez 23 jogos, uma média de 3,1 bolas recuperadas por partida, 54% de aproveitamento nos duelos, mais ou menos um desarme por jogo. Precisão no passe foi de 83%, na bola longa 41%, 55 toques na bola por partida e um gol marcado. O Gustavo Gomes, como a gente já falou, ele é a referência, mas dá pra falar que hoje o melhor zagueiro do Paraguai é o Alderete? O Alderete chama muita atenção, porque desde que ele surgiu na base da seleção paraguaia, eu comecei a acompanhar, é a habilidade que ele tem. Ele é um jogador muito técnico, tem bom controle de bola, lançamentos, bons passes. Até chamar muita atenção, eu até indicava muito no meu canal, falei, gente, isso não é um meia disfarçado de zagueiro. Porque ele é grandão e tal, lógico, ele tem um físico de zagueiro, né? Porque ele é alto, né? Passadas largas, canhotinho, né? Com um bom chute de fora da área, mas destacava muito por causa disso, pela habilidade que ele tem, né? Isso sempre chamou minha atenção, e como ele constrói as jogadas. E principalmente por um estilo de jogo que o Alfaro tem pedido muito, as bolas diretas, defesa e ataque, lançamentos diretos, defesa e ataque, para quebrar linhas, o Alderete faz muito bem isso. Então, ele é importantíssimo para esse esquema de jogo também. Né? Acho que ele faz melhor do, inclusive, o Gustavo Gomes nesse sentido. Né? Essas jogadas diretas, né? Defesa e ataque. Então, ele faz cruzar, inverter o jogo. E isso, o Alderete, e o passe entre linhas. Precisa ser bola aérea, não. O passe entre linhas também. Muitas jogadas, às vezes, o time adversário encaixa a marcação, fecha os espaços do meio de campo para saída de bola com os laterais e tudo mais. Manda a bola para o Alderete, que o Alderete vai encontrar alguma solução ali. Então, é um jogador importantíssimo para esse estilo de jogo que o Alfaro tá usando e pretende usar na Copa do Mundo. Então, é um jogador técnico, né? Acho que é isso que... E ele vive um grande momento também, né? Nós vamos falar sobre... ele teve passagens boas no Basel, eu lembro quando ele estava jogando no futebol suíço, ele estava jogando bem também. Então, é um jogador que eu gosto muito. Eu até fico meio... sou fã do Alderete há muito tempo, já indico no meu canal, mas é um jogador que pode destacar nessa Copa do Mundo muito por isso, né? Pelos passes, pela precisão, né? Acho que o Gustavo Gomes é melhor na marcação, mas o Alderete na criação é acima da média. Sim, a gente mostrou os números da temporada dele ainda pelo Retafe, mas como a gente citou, o Paraguai do Gustavo Alfaro, ele joga com as linhas um pouquinho mais altas. Apesar de ser uma seleção predominantemente defensiva, eles marcam mais em bloco médio, não é aquela retranca que a gente espera do Paraguai. Então ter um zagueiro mais como Alderete, que não é aquele marcador clássico que a gente espera, que é um jogador que tem boa saída de bola, que tem velocidade, é muito importante para um time que vai jogar possivelmente tendo que correr para trás em algumas situações. Então ele é um jogador que é fundamental nesse esquema do Paraguai. Certo. E agora, surpreendentemente, não falaremos de um defensor, certo? Falaremos de Julio Enciso, de 22 anos. Ele que é meio atacante do Strasbourg, que é o mesmo time que o Andrei jogou emprestado antes de voltar para o Chelsea, que é ali do mesmo grupo. Pela seleção, ele já tem 29 partidas, 4 gols e 5 assistências. E na temporada de 24-25, que ele jogou pelo Ipswich Town e depois foi pro Brighton, foram 30 jogos, 3 gols e 4 assistências. São números discretos,
por clubes. Até na seleção ele não tem um número de gols tão alto, mas a gente tem que lembrar que ele boa parte desses jogos, foi uma seleção paraguaia que tinha diversos problemas. Do meio pra frente, ele seria o principal nome paraguaio? Da linha ofensiva, ele é pra mim o jogador que pode desequilibrar, né? Tem o Almiron também, que eu gosto muito, mas apesar do Almiron já estar um pouquinho mais velho, mas o Enciso, desde que ele surgiu na base lá no futebol paraguaio, a gente percebia que era um jogador acima da média nesse sentido de quebrar linhas, de buscar espaços, de desequilibrar um pouco o sistema defensivo. Isso ele fez com maestria lá no futebol paraguaio, era questão de tempo dele sair, né? O problema do Enciso são as lesões, né? Infelizmente, ele se lesiona muito, atrapalhou muito a carreira dele até agora. Acho que ele não conseguiu ter uma sequência mesmo lá no futebol europeu, que qualidade ele tem, né? Tanto é que muita gente, o futebol inglês mesmo tratou como o novo Almiron, né? O Almiron chegou da MLS, chegou lá no futebol da Premier League, no Newcastle, fez muito sucesso, né? Então ele se esperava muito do Enciso nesse sentido, trabalhar da mesma forma, porque o jogador joga pelos extremos. E o Julio Enciso, eu acho ele até mais, como que eu diria, tem mais recursos que o Almiron, por trabalhar também como segundo atacante, flutuando atrás do Sanabria na seleção paraguaia, ele consegue fazer isso, ou então atuando como companheiro ali na frente, e jogando também como extremo, né? Começa por extremo, cai no meio, fecha a jogada, ou se tiver trabalhar pelos corredores, ele vai trabalhar pelos corredores. Quer dizer, é um jogador que, se tiver bem fisicamente, ele é o cara que vai desequilibrar. Você vai jogar com um grande time, o time vai jogar a bola nele. Se o jogo estiver apertado, bem encaixado a marcação, joga que ele pode quebrar uma linha, ele pode desequilibrar alguma coisa. Então, mas é o cara que pode fazer algo diferente nesse sentido, né? Então, na linha ofensiva, é um dos jogadores que pode desequilibrar mais mesmo, o Julio Enciso. Eu torço muito para que ele tenha físico para aguentar essa temporada, uma temporada inteira, que eu acho que se ele tiver uma temporada inteira, como o Almiron já teve, né, sem lesões, eu acho que ele tem totais condições de brilhar, inclusive na Premier League, né? Na Copa do Mundo é um tiro mais curto, né? Quem sabe ele pode brilhar também. Sim, e no Paraguai tem a questão também que, na maioria das vezes, essas jogadas de ataque em transição são com poucos jogadores. Eles não vão o time inteiro para atacar. Então é importante você ter jogadores que vão ter essa qualidade para desequilibrar um jogo. Você citou o Almiron, você citou o Enciso, e no momento dessa gravação a gente não tem uma definição muito concreta a respeito disso ainda, mas tem a possibilidade do Maurício, né, jogador do Palmeiras hoje, que se naturalizou paraguaio, mas ainda não foi convocado. Você imagina que ele chegue à Copa do Mundo com a seleção paraguaia, que ele brigue por vaga nesse time, até mesmo para ser titular? Eu, assim, para ser titular, não. Acho que se ele chegar, ele vai chegar para compor o grupo. Ele tá usando mais o Ramon, o colega dele, né? O Ramon Sousa tem entrado mais em alguns jogos, né? Utilizou bastante. Ele tá tratando também o menino Hugo Cuenca. Ele tem investido em outros jogadores que estão trabalhando ali no futebol europeu. O Maurício viria para completar, né, para fechar o grupo, mas não acho que ele seria titular. E é muito nisso que você falou, jogadores rápidos, que saibam marcar e que saibam atacar. O Maurício é muito bom nisso. Eu gosto muito do Maurício, eu acho um jogador inteligentíssimo, principalmente para buscar os espaços. Eu acho jogadores assim são importantes, mas eu acho que se chegar na Copa do já é uma grande coisa, já é um grande avanço a ser titular. Acho que já pedi muito, porque tem outros na frente, né? E que eu acho que podem render até mais. O Ramon Sousa, eu acho que é um jogador que pode chegar numa Copa do Mundo, se também não tiver lesões, também que é outro jogador que infelizmente sofre com as lesões, que ele tem mais condições ainda de trabalhar como titular, né, uma Copa do Mundo, principalmente por esse jogo rápido, esse jogo explosivo, que ele é um cara explosivo, né? No Tajeres, ele dava um pique lá da defesa ao ataque, assim, em questão de segundos, e quebrando linhas e trombando com o zagueiro. Quer dizer, um jogador muito forte fisicamente. Então, para um embate contra times como Estados Unidos, Austrália, tem times fortes fisicamente, um Ramon Sousa pode funcionar mais do que até um próprio Julio Enciso, mas eu acho que o Maurício, se chegar à Copa do Mundo, já está de grande valor para ele, e jogar uma Copa do Mundo deve ser uma coisa maravilhosa, né? Aí ele, quem sabe, ter uma oportunidade, outros 500.
Sim, a gente falou muito de questão de naturalização de jogadores nos episódios que a gente cobriu seleções africanas, né? Principalmente no de Gana, que é meio complicado também essa questão de assim que o time classifica para a Copa, ele vai lá e se naturaliza para jogar pela seleção. Não é algo que costuma pegar muito bem com o torcedor local. O cara que não ajudou a se classificar, se naturalizar claramente só para jogar uma Copa do Mundo, mas aí a gente vai ver se ele vai conseguir essa vaga ou não. Então vamos falar um pouco agora, já que falamos dos jogadores, falar um pouco mais do todo, falar um pouco mais da seleção como geral e tentar abordar os pontos fortes e fracos. O primeiro ponto que eu destaco aqui como um ponto positivo é a aplicação tática do time. E aí a gente já pode voltar no assunto que você citou, do quanto eles compraram a ideia do Gustavo Alfaro, e é impressionante como o time passa o jogo inteiro muito concentrado para recuperar a bola e tentar partir no contra-ataque. Isso. A forma como o time se aplicou taticamente nesses jogos, principalmente nos primeiros jogos ali, contra o Brasil, contra o Uruguai, depois contra a Argentina. Cara, teve um jogo contra a Colômbia, que joga lá na Colômbia. Você percebia que o time sentiu um pouco a pressão colombiana, do grupo da Colômbia, que também é um grupo forte também. Mas em diversos momentos o jogo ficou 2-2, se eu tiver equivocado. Depois, se eu tiver corrigido, dá uma conferida se ficou isso mesmo. Vou conferir, mas acho que é assim. Eu lembro que o grupo correu atrás o tempo inteiro, tipo, focava de novo. Quer dizer, esses foram poucos momentos que o grupo perdeu um pouco o foco ali na marcação e mesmo assim recuperou, né? Fez um bom jogo na Bolívia. Isso aí é outra coisa essencial também. Jogou na altitude lá de Palo Alto, lá do Always Ready, mais de 4.000 metros. E o time jogou bem. Quer dizer, mostrou principalmente isso, exatamente isso, aplicação tática, concentração. E é isso que o Alfaro, pelo menos ele aplica em todos eu acompanho a carreira do Alfaro há muito tempo, então assim, se o grupo compra a ideia dele, esse grupo vai dar de tudo, dá o sangue por ele. Então vamos até o final. Vamos ficar focado aqui os 90 minutos, que aí a gente consegue um resultado, pelo menos a gente não perde, né? Então isso aí é uma tática. E aí lá na frente, nós vamos falar mais do ponto fraco, né? Depende muito desses caras aí, que eles tenham uma noite inspirada, que eles tenham uma inteligência, porque ele dá muita confiança para isso. O Alfaro não fica pedindo, igual o Guardiola, pro lateral, pro ponta, ficar fixo ali, que a movimentação tem que ser apenas um arco, né? Ele não foca muito nisso, ele não controla muito isso. Ele apenas pede que os jogadores fechem bem os espaços e quando tiverem a chance do contra-ataque, deles buscarem espaço com as ideias dele, que eles acharem inteligente. Então ele precisa de jogadores inteligentes que saibam como controlar esses espaços, como ocupar esses espaços. Então, por isso, a importância de ter jogadores de qualidade. Por isso que eu falo, o Maurício pode ganhar um espaço ali? Pode. Por ser um jogador nesse estilo. O Ramon Sousa é um jogador desse estilo. O Diego Gomes, que está aí na capa, que nós estamos vendo ali, comemorando o gol justamente contra o Brasil, é um jogador inteligentíssimo nesse sentido. Muito. Porque ele sabe como defender ali atrás e sabe como ser o elemento surpresa e até carregar essa bola da defesa para o ataque. Eu já vi ele fazendo, inclusive, golaços na Libertadores, defendendo o Libertad. Então, é um grupo que tem muito bem claro o que eles querem fazer em campo. E isso nós vimos principalmente nos últimos jogos, né, no final da eliminatória, como o time estava confiante já no esquema, estava tranquilo, sabia que uma hora ou outra o adversário ia bobear, ia dar um desequilíbrio e eles fariam o gol. Né? Então isso a gente tem que tirar o chapéu tô falando Dorival, tem que tirar o chapéu pro Alfaro, porque ele está conseguindo tirar o máximo desse grupo. Sim, e só para confirmar, o jogo que você citou foi 2-2 mesmo. Agora, com toda essa aplicação tática, com toda essa dedicação ao esquema, você diria que deixa um pouco a desejar em qualidade técnica a seleção do Paraguai?
Não, depende do esquema, do que a qualidade técnica nem sempre é quando você tem um ataque posicional, né? Porque muita gente pensa assim, ter posse de bola, ataque posicional, você vai ter mais volume de jogo, às vezes você pode ter um time técnico com um futebol vertical, né? E isso o Paraguai tem, né? A questão é que muitas vezes o jogo não é vistoso. Não é legal de se ver o futebol paraguaio. Quer dizer, assim, nunca foi. Assim, acho que teve pouquíssimas vezes, até esse Paraguai do Tata Martino de 2010, que o Tata Martino é um bielcista, né? Uma escola de futebol mais agressiva, não trabalhou assim também com a seleção paraguaia. Tinha alguns momentos que conseguiu cadenciar o jogo, mas não esse futebol vertical como está agora. Nem é nessa época. Então o Paraguai tem o futebol mais feio, assim. É o futebol de anular, né? De anular o adversário. Acho que essa é a principal arma como eu falei aqui, vou repetir uma frase do Alfaro. Não quero controlar a bola, eu quero controlar os espaços. Então isso não te faz ter muita bola, isso não te faz ter um futebol muito vistoso, mas um futebol muito eficaz. E principalmente nesse time vertical, o Paraguai virou, e nas bolas paradas, o Paraguai virou referência nesse sentido. Surpreendeu muita gente, como foi da mudança da água para o vinho, quando o Alfaro chega e modifica. Ele fez isso no Equador, né? Ele também mudou o Equador, mas como ele modifica muito rapidamente esse time do Paraguai. Mas sim, não é um futebol vistoso. Você não vai esperar um futebol vistoso, mas você vai ver um futebol muito aguerrido e físico desse time do Paraguai. Pode ter certeza disso. Na Copa do Mundo, pode ter certeza disso. Sim, e já voltando a falar dos pontos fortes, o estilo do Paraguai é muito focado na transição ofensiva, que muita gente confunde com contra-ataque, sendo que o contra-ataque é um tipo de transição ofensiva, né? Uhum. Mas o fato é, eles recuperam a bola e muito rápido eles já vão em direção ao gol. Voltando no ponto da aplicação tática, o jogo contra o Uruguai no Defensores del Chaco é um exemplo. O Uruguai ficou com a bola o jogo inteiro. O jogo inteiro quem tinha a bola era o Uruguai. No momento que eles erravam um passe, o Paraguai pegava a bola e já atacava e teve chance para fazer até mais gols. Sim. Então é um time que tem essa transição ofensiva muito rápida e que produz mais chances de gol do que você esperaria para um time que, em média, tem bem pouca posse de bola. Exatamente. E isso só dá certo porque tem esse grupo de jogadores aí, é bom. Se tiver um time limitado tecnicamente, esse esquema de jogo não vai funcionar muito, não. Então você vai ter 3, 4 oportunidades claras de gol, utilizando muito essa transição rápida vertical, você não vai fazer nenhum. Este time Paraguai tem qualidade técnica para fazer esse estilo de jogo, né? Como eu falei, o Diego Gomes para mim é um dos jogadores mais importantes desse esquema, porque ele consegue fazer muito bem tecnicamente tanto a marcação quanto essa transição ofensiva, né? E aí depende muito desses jogadores como o próprio Enciso, como o Almiron, como o Ramon Sosa, o Sanabria, que vive grande momento também na seleção paraguaia, inclusive faz um golaço contra a Argentina. Quer dizer, é um grupo que está tá muito bem azeitado com esse esquema de jogo. Porque acontece, nós já vimos, eu vejo muito em outros clubes, aqui em outras seleções também, que o grupo de jogadores não bate muito com a ideia do que o técnico quer implantar, né? Esse grupo paraguai é exatamente, parece que foi montado, o grupo de jogadores parece que montado para esse esquema de jogo. Quer dizer, encaixou bem o que o Alfaro queria, né? E encaixou bem o grupo de jogadores que ele tem em mãos. Se ele tiver jogadores muito técnicos de passe de bola como Xavi, Iniesta, não ia funcionar com o esquema de Alfaro. Ele poderia adaptar em alguns momentos, ter em alguns 15 minutos ali, ter mais posse de bola, mas esse time não quer a posse de bola e sabe muito bem o que fazer em campo. Então, como você falou assim, não é fechar a casinha lá atrás com o time com bloco baixo, não. Não é. É bloco médio, cortar e correr. E assim, quando ele sente aqueles gatilhos de vão apertar a marcação, quando o time adversário começa a rodar e não encontra espaços, aí que o time aí que tá a liderança de jogadores como o Gomes, o Gustavo Gomes, o Alderete, de perceber que o time adversário tá tendo dificuldade, ele aciona o gatilho, pressiona, pum, pega a bola, faz gol. E é isso que o time ensaiou nesse tempo e chega bem no final das eliminatórias, né? E a diferença é gritante da Copa América para o final das eliminatórias, como o time estava muito bem azeitado com esse sentido, muito bem encaixado nesse esquema de jogo. Então, com o Gustavo Alfaro nas eliminatórias, eles só perderam para o Brasil
Só. Aqui em Itaquera estava lá, inclusive. Tive o prazer de ver o Paraguai jogar em loco. E falando nisso, um ponto, esse aqui é algo que tem que se prestar atenção. É o retrospecto do Paraguai fora de casa. Por quê? Copa do Mundo não tem defensores del Chaco. Eles não vão poder jogar em casa. Em casa, o aproveitamento deles com o Gustavo Alfaro é de 88,8%. Foram 5 vitórias e 1 empate. Fora de casa, o aproveitamento já é de 36,3%. Então é uma queda muito grande. São só 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. E no caso da Copa do Mundo, ainda tem o fator deles jogarem contra o time da casa. Eles estão no grupo dos Estados Unidos. Então, você diria que esse é um ponto a se prestar atenção com o Paraguai? Eu acho que é muito mais do esquema se encaixar ou não. Né? O jogo contra o Japão, o Paraguai não encaixou o esquema, não foi bem, acho que foi contra a Coreia. Eu não vou lembrar. O último amistoso? Eles ganharam do Japão e perderam para a Coreia? Japão, e perderam para a Coreia. Acho que eles perderam para a Coreia. Foi. Isso. Acho que o Júnior Alonso empatou com o Japão 2-2 e perderam para a Coreia de 2-0. E o Júnior Alonso acho que não faz uma boa partida. Eu lembro de ver, eu não vi o jogo completo, mas eu vi os melhores momentos. E a crítica da imprensa paraguaia falando que teve alguns erros individuais, né? Mas a questão é muito mais do encaixe. É muito mais de... com a seleção asiática ali do Japão, não vai funcionar muito esse esquema. Não, com esse contra os Estados Unidos vai funcionar. Um jogo contra a Bolívia funcionou. Né? Quer dizer, mas é um time que... aí está meu ponto crítico, né? Quando esse time tem que ter posse de bola, quando tem que ter um time mais um ataque posicional, o time sofre, porque não tem muitas variáveis, né? Trabalhou, acostuma, porque há pouco tempo também. Se o Alfaro talvez estivesse há 3 anos atrás, ele poderia ter tempo para ter trabalhado esse tipo de jogo, mas ele está muito refém a esse estilo de jogo no futebol vertical, numa marcação média e baixa bem feita, né? Com intensidade, time compacto, mas a página 2, o time sofre, né? Então, eu acho que é muito mais a questão de jogar em casa ou fora, acho que é muito mais de encaixe, né? Tipo, contra o Brasil mesmo, você viu o jogo contra o Brasil, você estava lá, né? O Brasil tinha que vencer, a pressão toda era em cima do Brasil. O Paraguai podia definir depois e classificar para a Copa do Mundo, mas o Brasil vinha na pressão. Então o Paraguai tentou jogar meio no erro do Brasil. Tipo assim, uma hora o time do Brasil pode perder a cabeça, pode se expor demais, e a gente vai tentar utilizar isso. Mas quando não encaixou, o Brasil acaba encontrando o gol, né? Eu não lembro que minuto que foi o gol. Foi aos 40 e pouco do primeiro tempo. Foi no final do primeiro tempo. E aí você já vira, o jogo já muda, né? O jogo já muda. O Paraguai, eu não lembro se era no início, final do primeiro tempo ou início do segundo tempo, eu não lembrava muito bem disso. Mas eu lembro que, tipo assim, o jogo muda e o Paraguai tem que ter uma como que eu diria? Uma iniciativa maior para incomodar o Brasil. E aí você vê muito. Aí depende esse roteiro de Brasil e Paraguai é muito comum, né? O gol vai demorando a sair, o Brasil vai perdendo a paciência, até sair o gol é sempre um sofrimento. O Brasil até pode ganhar a maioria das vezes, mas até sair o primeiro gol é aquele jogo do Paraguai de tirar a paciência, de se defender, enfim. Mas para fechar aqui, vamos à parte que mais interessa, digamos assim, que é a parte da projeção, certo? O Paraguai está no grupo D, junto com Estados Unidos, Austrália e uma seleção que vai vir da repescagem europeia. As seleções que podem vir são Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. Diria que vai ser a Turquia, é o mais provável. Então a gente pode trabalhar com esse grupo. Se o Paraguai se classificar em primeiro, ele pega um terceiro colocado. Se classificar em segundo, pega o segundo do grupo G, e aí eu acredito que fique entre Irã e Egito. E se classificar em terceiro, vai pegar o primeiro colocado do grupo E, do grupo I ou do grupo K. Então ali, Alemanha, França ou provavelmente Portugal. Pensando, essa Copa é muito mais difícil de fazer a projeção assim de até onde vai chegar,
Mas falando primeiro da fase de grupos, você acredita numa classificação tranquila do Paraguai? Não, tranquilo não vai ser, né? Porque eu acho o grupo muito parecido, assim, um grupo muito igual. Se vier realmente a Turquia, uma geração boa, tem uma geração boa que tá vindo aí, né? Tá vindo não, já tá aí, né? A Turquia é a grande favorita para passar ali, né? E se tiver uma Eslováquia, pode ser mesmo nível de físico que o Paraguai, que o Austrália, que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vem com a pressão de jogar em casa, Pochettino, né? Tem uma geração boa de jogadores, acho que é o grande favorito para conquistar o grupo. Mas o Paraguai vai incomodar. Aí que tá a questão. Eu acho que o Paraguai vai incomodar e para mim ele pega a segunda vaga. Se for a Turquia, acho que ele pode pegar a terceira. Mas ele tem tudo para ser pegar a segunda vaga por causa do esquema de jogo. É um esquema de jogo que mais incomoda o adversário do que o resto. Então, tipo assim, os Estados Unidos vai ter dificuldade de ganhar do Paraguai, a Austrália também, e se aproveitar do erro do adversário, pode ser uma arma boa para o Paraguai passar de fase, né? Eu acho que aí, para mim, que o Paraguai para ali, né? Para mim, o Paraguai para na fase seguinte. Eu não acredito na segunda fase, pré-oitavas. Na segunda fase, pré-oitavas. Então, assim, que é 16avos? Não, é na pré-oitavas. É uma fase antes das oitavas. Não tem um nome oficial ainda, eu acho. Tem, né? A segunda fase. Ele chega à segunda fase, mas que tá. A minha crítica, eu acho que o Alfaro entendeu muito bem como funciona o grupo de jogadores, tem um esquema muito pronto, bem organizado e tal. Só que a página 2, o Paraguai deve um pouquinho, por causa de rodagem mesmo. Não teve tantos jogos assim para criar um estilo de jogo diferente, para criar alternativas, né? E durante a Copa do Mundo pode ser tarde demais, né? Então o Paraguai tem um pouquinho mais de posse de bola. A gente não viu muito isso. Eu não vi muito isso nessa eliminatória. Ter mais posse de bola, cadenciar mais o jogo, esfriar o jogo, cortar um pouco ou então criar um ímpeto maior na marcação alta. Quer dizer, esse tipo de jogo o Paraguai não fez muito nessa eliminatória. Fazer isso durante o Mundial é perigoso. Então, para mim, por isso, o esquema de jogo do Paraguai hoje tá prontinho, organizadinho e tal, mas tem suas limitações. Então, por isso, para mim, o Paraguai e tem bons jogadores. Acho que por isso que o Paraguai vai conseguir ganhar seus jogos, porque tem bons jogadores. Mas eu acredito muito na defesa do Paraguai, pelo menos que vai incomodar todos esses clubes aí, todos. A Austrália tem dificuldade de ganhar, os Estados Unidos também, mas o problema é lá na frente. Mas só para esclarecer, caso o Paraguai passe em segundo, ele deve pegar Egito ou Irã na segunda fase. Você acredita que eles caem na segunda fase? Ou chegam até as oitavas? Se chegar em segundo, ganha muita força. Pode ser igual ao 2010, né? Porque pegou um Japão, né? O Japão não era tão forte. Aí depois o cruzamento mais lógico é contra a Argentina. Então acho que fica um pouco mais difícil. Mas aí se pegar um Egito ou Irã, eu acho que tem grande chance também de incomodar. Apesar do Egito também, eu acho um time chatinho de se vencer. O Irã também, né? Mas são times chatos de se ganhar. Você não ganha dos dois de uma forma fácil, não. Então o Paraguai é a mesma coisa, né? Aí vai ter que confiar muito nos jogadores que tem lá na frente. É aí que tá. A minha crítica ao Paraguai é, às vezes, na parte ofensiva, depende muito que o Enciso esteja numa noite inspirada, que o Diego Gomes esteja numa noite inspirada, que o Sanabria esteja numa noite inspirada. Se esses caras não tiverem uma noite, uma tarde inspirada, vai ficar no 0-0. Vai ficar, às vezes, vai ter 2, 3 chances, e aí os caras não vão fazer. Então, essas limitações que me incomodam um pouco no Paraguai, de eu ver ele avançando mais e mais lá na frente. Se tivesse mais variáveis ali na parte ofensiva, eu acho que o Paraguai teria até mais... poderia ir até mais longe nessa Copa do Mundo. Eu estou um pouco mais otimista com a seleção paraguaia. Eu acredito que eles passem em primeiro no grupo. O Paraguai, eu acho que me passa mais confiança do que os Estados Unidos. E na fase de grupos, acho que na maioria dos jogos, eles vão poder manter o estilo de jogo. O outro time vai ter a bola, o outro time vai atacar, e eles vão jogar no erro do adversário. E nas oitavas de final, pelo que eu tô vendo, tem um possível confronto com a Bélgica, e eu também acho que o Paraguai tem condições de passar da Bélgica. A Bélgica é uma seleção que hoje não me passa segurança nenhuma. Então, eu de verdade, eu projeto quartas de final pro Paraguai. Acho que vai ser uma das grandes surpresas da Copa. Eu confio muito no trabalho do professor Alfaro.
E então a minha projeção é de quartas de final. Uma das surpresas que eu projeto é o Paraguai chegando longe nessa Copa do Mundo. Tomara mesmo. Eu torço muito para que o Paraguai vá bem nessa Copa. Eu gosto muito do Alfaro também. Eu acho que ele merece, por tudo que ele já fez no futebol sul-americano, acho que tudo que ele já fez no futebol argentino. E ele é um cara legal, cara. Você vê as coletivas dele, cara legal. Ele entende muito de tática, ele conhece muito os outros times também. É um cara que estuda muito, né? Eu até vi há pouco tempo uma coletiva dele que eu falei assim, gente, esse cara tinha que ser comentarista de Copa do Mundo também. Ele é muito perspicaz, assim, na visão de jogo, né? Então eu acho um técnico que merece muito. E uma geração do futebol paraguai que eu gosto muito, que eu acompanho desde de muito tempo também. Eu falei, nossa, essa geração é boa. Eu até me falava no início da eliminatória, eu participei de outros programas, principalmente da América do Sul, de outros youtubers, que falavam, e aí, quem que você acha que vai classificar? E eu falava, eu tenho até registro disso, que Chile e Peru não iriam para a Copa. Mas vão 6 seleções. Chile e Peru não vão. Eu não sabia que eles iam ser uns piores, mas pra mim ia fazer isso. Chile foi o pior. Porque as duas gerações estavam, né, estão acabando, né, já acabaram, né? Então, gerações, a do Peru 2018 e a do Chile, né, que foi campeão da Copa América, né, e tudo mais, foram, né, acabando. Agora, a do Paraguai, eu falei, cuidado com o Paraguai. Eu não confiava muito no Schelotto, né, mas eu falo assim, a geração do Paraguai, se for bem treinada, ela vai longe. Ela vai pra uma Copa do Mundo. E aí eu quero ter um pouquinho mais de fé igual você tem com a seleção paraguaia. Eu tenho umas limitações que eu vi alguns jogos da seleção paraguaia nessa temporada, assim, cara, pode mais. Será que não foi tarde? Às vezes eu fico com essa sensação que o Alfaro chegou tarde. Ele poderia ter chegado antes. Sim. Aí eu acreditaria um pouquinho mais nessa seleção paraguaia. Mas tem muito potencial. Porque nós sabemos que num torneio de tiro curto, como é a Copa do Mundo, você tem uma boa defesa, um time bem organizado e que tem as variáveis certas em alguns momentos, acho que são fundamentais. O Brasil mesmo já fez isso em Copa do Mundo e deu certo, né? Em 2002 mesmo, quando arrumou a defesa, em 94, quando arrumou a defesa, o time foi pra frente. Aí confiou nos caras lá, foi Romário, Bebeto, e depois Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Então, assim, eu acho que Copa do Mundo é a mesma. A Espanha 2010, mesma coisa. Era um time ofensivo, o tic-tac estava funcionando e tal, mas quando arrumou a defesa, a Espanha conseguiu bater a Alemanha, conseguiu bater a Holanda e conseguiu bater também o próprio Paraguai nas quartas de final. Foi um jogo dificílimo. Eu lembro desse jogo. A Espanha teve algumas oportunidades já no primeiro tempo, mas foi um jogo difícil, cara. Foi um jogo. A defesa do Paraguai com Riveiros, com quem o Aedo Valdez estava jogando no ataque, ele, o Roque Santa Cruz. Mas o meio de campo do Paraguai era muito preciso na marcação, fechando espaço. A Espanha teve muita dificuldade para passar ali de fase. Então, eu espero mesmo que o Paraguai tenha a sorte, como você falou ali, de incomodar os grandes e ser a grande surpresa dessa Copa. Em Gustavo Alfaro, eu confio. Bruno, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Já deixo espaço para você deixar suas redes sociais, projetos que você quiser divulgar. O momento é agora, mas muito obrigado pela sua participação. Que isso, eu que agradeço vocês a oportunidade de falar um pouquinho sobre a seleção guarani, seleção paraguaia. É um prazer e estou sempre acompanhando o trabalho de vocês. Vai ter Copa sim, e vamos falar muito de Copa do Mundo ainda, né? Vamos falar de outras seleções também, mas muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É isso aí, a gente que agradece. Aproveito para acompanhar o canal Sudaca Brasil também, que fala tudo de futebol sul-americano, conta histórias, falo de apostas, vou falar muito sobre os sorteios da Libertadores Sul-Americana. Eu faço raio-x de quase de todos os times estrangeiros que vão enfrentar os brasileiros nos 2 torneios, né? Eu fiz isso ano passado, vou fazer esse ano. Então fica lá, acompanha o canal Sudaca Brasil, tudo sobre futebol sul-americano. É isso aí, muito obrigado. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado ao Bruno. Não deixem de se inscrever no canal Sudaca Brasil, você que está no YouTube, e sigam ele nas redes sociais, @Bruno Garcês, como ele mesmo falou. E a gente fica por aqui e em breve nós voltamos para falar de outra seleção. Também siga o Vai Ter Copa em todas as redes, @Vai Ter Copa Podcast, no Instagram, no TikTok, se inscreva no nosso canal no YouTube e deixe sua avaliação na sua plataforma de podcast favorita. Nós voltamos em breve e se você chegou agora, fica que vai ter Copa.